Graça e paz, amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto, à nossa transmissão. Para iniciar, vamos ler o Salmo de número 1, que diz: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Vamos louvar ao nome do Senhor com o hino de número 60 do cantor cristão, Coroai. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória, coroai, ó escolhidos geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória, coroai, ó Perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, ó Deus de paz, ó Deus de luz, com glória, 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 com glória, coroai, ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os fios bilhões, com glória, 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 com glória, coroai. amém? Vamos continuar louvando ao nosso Deus e vamos declarar mais de Ti e menos de mim. Que o Espírito Santo possa nos encher, possa nos preencher dele e que nós possamos diminuir a cada dia na presença de Deus, que sermos pequenos e que a presença do nosso Senhor Jesus seja ainda maior a cada dia no nosso viver. De Ti, de Ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim.
amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os De ti. Menos de mim, menos de mim, menos de mim. E ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Senhor Jesus, que o Senhor possa crescer em nossa vida, Pai. Que a cada dia nós possamos nos entregar, nos prostrar diante de Ti, Senhor, e viver de fato o que a Tua palavra nos exorta a viver, Deus. Obrigado por mais um dia, por mais um culto. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado em meio a esse tempo difícil, em meio às dificuldades, Deus. Abençoa, Pai, a vida de cada um que está assistindo neste momento o culto, que está louvando, que está engrandecendo o Teu nome, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor se faz presente em nossa vida, Deus. Que a cada dia o Teu Espírito possa crescer, possa nos encher, que nós possamos nos esvaziar de nós e nos encher com o Teu Espírito Santo, Pai. Nos faz, Senhor, viver a Tua vontade. Nos exorta, Senhor, a cada dia a nos prostrar a Teus pés, Senhor, e viver a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Que nós possamos matar o nosso eu a cada dia mais e mais, Senhor. Que o Senhor possa crescer em nossa vida. Que nós possamos ser o espelho de Cristo aqui na terra, Senhor. Que nós possamos espalhar o Teu Evangelho, espalhar o Teu amor, aonde quer que nós formos, Senhor. Que a nossa boca fale de Ti, Senhor. Que a nossa vida fale de Ti. É o que queremos, Senhor, é o que desejamos. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor.
Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dando continuidade ao culto de hoje, nós encerraremos a nossa série de estudos, o que fazer quando não se pode congregar, um resgate do culto doméstico, e hoje nós relembraremos alguns aspectos do que já abordamos e traremos algumas recomendações úteis, para a implementação e a persistência da celebração familiar em cada um dos nossos lares. Lembrando um pouquinho do que nós tratamos no último domingo, nós abordamos da importância de aproveitarmos o momento do culto familiar para aprendermos a contar a narrativa bíblica, e percebemos que a narrativa bíblica ela é constituída de 6 atos, que é a criação, a queda, a promessa, o cumprimento com Jesus, a missão com a igreja e a nova criação com o retorno de Cristo. E esses 6 atos, eles estão enquadrados em 4 temáticas, que é criação, queda, redenção e consumação. Se você tiver muito bem claro isso na sua mente, vai facilitar a forma como você vai instruir os seus familiares. Entendemos também sobre a responsabilidade dos pais na condução espiritual dos seus filhos. E dentro dessa responsabilidade entendemos que a responsabilidade maior, se o casal é um casal cristão, compete ao homem essa instrução e essa condução espiritual do seu lar. Hoje nós teremos um estudo de caso, mais um estudo de caso, que será baseado em Josué 24. Josué, capítulo de número 24, 14 e 15, já é aquele texto tão bem conhecido, e a gente vai estar fundamentando algumas questões aqui para a nossa realidade familiar. Josué 24, 14 e 15 vai dizer o seguinte: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esse texto de Josué 24, se você for conferir na sua Bíblia, fala sobre a renovação da aliança. Josué convoca todas as 12 tribos de Israel para, em um ato solene, renovarem o seu compromisso, a sua aliança com Deus. A gente já deve ter lembrado daqueles momentos em que existe a renovação dos votos matrimoniais, em que uma cerimônia pública, um casal ou alguns casais renovam publicamente o compromisso com o seu cônjuge. É essa mesma questão aqui. Josué convoca a nação de Israel para que de forma pública todos aqui renovem o seu compromisso com o próprio Senhor. E algumas coisas que nós podemos destacar de Josué 24, o versículo 14, é que Josué não faz da adoração ou do culto familiar a Deus algo opcional. Note que ele vai dizer no versículo 14, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Ele não abre a possibilidade de forma livremente e sem nenhuma implicação aquelas famílias não temerem ao Senhor. Tanto que ele vai dizer o seguinte: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Josué sabe que as bases anteriores da nação de Israel tinham um elemento idólatra muito forte. Se você perceber no versículo 2 e o versículo 3 do próprio Josué 24, vai dizer o seguinte: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naó, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e conduzi para toda a Canaã. E lhe dei muitos descendentes, dei-lhe Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú deu os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Josué ele pede para que a nação de Israel naquele momento
fizesse o mesmo que Abraão fez de forma muito prática. Quando Deus convoca Abraão, e Abraão, nunca é demais lembrar, no início ele era um pagão, ele tinha divindades locais, divindades nacionais e divindades familiares de ancestrais com as quais ele adorava. E quando Deus pede para que Abraão saia da sua terra e dos seus familiares, Deus está pedindo para que Abraão viesse romper com todos os laços religiosos, locais, dentro do contexto da cidade e de um contexto também nacional, com qualquer tipo de divindade. Então, quando Abraão sai da sua família, sai do seu território, ele agora está rompendo toda a sua vida de idolatria para agora adorar verdadeiramente ao Senhor que tinha acabado de chamá-lo e dado uma promessa para ele. E Josué agora ele pede para que a nação de Israel fizesse o mesmo, não necessariamente saindo da sua terra, porque eles agora estavam na terra que Deus tinha prometido, mas abandonando qualquer tipo de divindade ancestral, ou qualquer tipo de divindade familiar, uma espécie de padroeiro, né? Nós podemos dizer que eles ainda estavam carregando ao longo da sua caminhada no deserto. Então, para renovar a aliança com Deus, faz necessário que nós abandonemos todas as divindades e ídolos rivais que estão rivalizando a nossa adoração ao Senhor. E aí é interessante que João Calvino ele vai falar nas suas Institutas que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Você pode até não ter uma divindade de metal, de madeira ou de qualquer outro elemento, mas o nosso coração constitui vários ídolos. Então, sempre nós temos rivais que vão estar competindo o grau de prioridade que a nossa vida vai estar devotando a determinados elementos. Então, se nós não abandonarmos determinadas coisas que competem com a primazia do Senhor em nossas vidas, nunca poderemos, como família, renovar a nossa aliança com o próprio Senhor. E aí nós entramos no versículo 15, quando Josué ele vai dizer o seguinte: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Aí ele vai dizer, aos deuses além do Eufrates, no Egito, e por aí afora. O que é que Josué faz aqui? Josué ele toma a frente da sua família. Ele fala em nome da sua própria família. Ele não pergunta à sua família: vem aí, minha gente, vocês vão querer o quê? Servir os deuses do Egito, além do Eufrates? Não. Ele anuncia para a nação de Israel: escolham a quem servir. Mas eu, como responsável pela minha família, como líder do meu lar, eu estou dizendo, eu, indivíduo, e a minha casa estaremos servindo ao próprio Senhor. Israel recomenda, Josué recomenda que Israel faça da adoração ao Senhor uma prioridade no seu lar, com base no seu próprio exemplo. Josué diz: não sei quem vocês vão escolher. Eu, pessoalmente e de forma familiar, escolheremos servir ao Senhor. E a primeira coisa que nós percebemos aqui de exemplo de Josué, para nós que somos pais e líderes do nosso lar, é que o pai, ele é chamado sim para ser amigo dos seus filhos, mas ele precisa ser mais do que um amigo. É necessário que o pai cristão, ele assuma realmente o seu poder de liderança e de autoridade revestida pelo Senhor para conduzir a sua família verdadeiramente aos caminhos do eterno. E é interessante que Josué aqui já é um homem maduro. Ele já passava dos 100 anos de idade. Ele já é um idoso. E isso aqui é importante no contexto pós-moderno que nós vivemos. Philippe Pondé, no seu livro Filosofia para Corajosos, ele vai dizer que os idosos perderam a capacidade de narrar a vida. O que seria essa capacidade de narrar a vida? É a capacidade que os idosos tinham antigamente de aconselhar os mais jovens com base em sua própria experiência de vida acumulada. Josué aqui é um idoso, e com base em sua experiência de vida acumulada com o Senhor, ele toma a frente, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu, como idoso, eu sei realmente o que é melhor para a minha casa. Infelizmente, nós somos a cultura do novo, da juventude, e nós não temos mais devotado a nossa atenção para os conselhos dos idosos, dos mais maduros, que com base em sua experiência de vida acumulada, podem orientar toda uma geração para não caírem no erro que eles mesmos, quando jovens, caíram e agora como idosos, podem orientar toda uma geração. Só que aqui tem um problema. Josué assume a frente,
Ele assume a sua responsabilidade de forma comunitária. As pessoas saberiam muito bem se Josué estava seguindo à risca aquilo que ele tinha dito de forma pública. Só que aqui Josué sabe que ele e a sua família estaria nadando contra a maré. Se você entrar logo no livro de Juízes, vai perceber como a nação de Israel começa a se atrapalhar em cultos idólatras, depois da geração de Josué e dos líderes de uma geração que seguiram ao próprio Josué. E aqui vai um ponto importante para nós enquanto igreja. É muito ruim quando algumas famílias que compõem uma igreja local permitem que seus filhos participem de algumas festas, por exemplo, festas escolares, Halloween, marcha de carnaval, e enquanto outras famílias da mesma igreja não permitem. Isso gera um certo atrito, porque os adolescentes e jovens dessa igreja local vai falar: minha mãe e meu pai, por qual razão não participam, se o mesmo integrante da minha igreja está participando? É esse o problema que existe quando nós, enquanto família, nadamos contra uma maré dentro da própria igreja. Nadar contra a maré com as famílias que não compõem a nossa igreja local é tranquilo, mas nadar contra a maré com famílias que compõem a mesma igreja local é muito problemático. É necessário termos um alinhamento familiar. Seria muito saudável se todas as famílias se unissem. E se tivesse determinado festejo escolar que fosse contrário à nossa fé cristã, e eu vou dar um exemplo, Halloween, e as famílias se unissem e falassem: olha, eu não vou permitir o meu filho, a outra família também não permitirei, não haveria possibilidade alguma de nenhum desses filhos falarem: meu pai e minha mãe, por qual razão você não permite? Esses pais responderiam: nós não permitimos porque nós, enquanto igreja, entendemos que esse festejo vai contra a nossa própria fé cristã. Então, precisamos assumir o compromisso, a responsabilidade e coragem também, para nadar contra a maré e assumir o compromisso de nos unirmos enquanto igreja para estabelecermos bases que venham orientar os nossos filhos, jovens, adolescentes e crianças. Seguindo aqui a nossa narrativa, nós temos 3 perguntas que precisam ser feitas quando nós implementamos e damos sequência ao culto doméstico. Deixando um pouquinho o texto aqui de Josué de lado, a gente vai entrar com questões de recomendações práticas. 3 perguntas que você precisa fazer com o culto doméstico: o que, onde e quando. Faça o culto doméstico com essa primeira pergunta: o que? O que vai definir as particularidades desse culto? O que é que você vai fazer durante esse período? E aqui basta nós lembrarmos a recomendação dos puritanos: os 4 elementos: oração, louvor, leitura da palavra, catequese. A catequização simples, a instrução das bases da nossa fé cristã. Então, o que vai responder isso que você vai estar fazendo durante o culto doméstico? Onde? Em qual cômodo da casa você vai se reunir de forma ordeira com seus familiares? Vai ser na sala? Vai ser na mesa da cozinha? Então é necessário que quando você responder isso, que no momento do culto, os elementos que você estará usando já estejam nesse ambiente, para que o ambiente seja visto como um momento de celebração. Não é saudável você realizar o culto doméstico na cozinha, na outra semana na varanda, na outra semana na sala. É necessário que tenha um local, que aquele local seja visto também como um ambiente para a adoração familiar ao Senhor. Era comum os puritanos ter um quarto chamado quarto de oração. Nós já temos uma sala de estar, uma cozinha que é feita para isso, ou seja, nós temos cômodos específicos. Então é interessante que nós tenhamos também um espaço específico do nosso lar para o culto e adoração familiar ao Senhor. E a outra pergunta é quando. Você responde o quê, o onde e o quando. Quando faremos o culto doméstico? Em qual horário do dia? Vai ser amanhã? Vai ser pela tarde? Será à noite? Esse horário deve ser o mais fixo possível. Não é interessante fazer de manhã, depois faz uma tarde e depois faz uma noite, porque isso não traz uma certa ordem. Já imaginou se nós, enquanto igreja, fizéssemos o culto uma semana durante a tarde, na outra semana vai ser à noite,
na outra semana vai ser pela manhã, não tivesse uma certa ordem, isso traz desestabilidade. Então é necessário que as coisas sejam estabelecidas e formalizadas. Quando, o que e o onde precisa estar muito claro na vida dos integrantes de uma família quando celebram e ordenam o culto doméstico no seu lar. Teve uma Assembleia de Edimburgo, realizada em 24 de agosto de 1647, e essa Assembleia de Edimburgo, ela deu uma orientação para as igrejas e para os presbíteros e pastores locais. A recomendação era o seguinte, que os pastores deveriam estar sabendo se as famílias estavam realizando o culto doméstico. Se eles soubessem que as famílias não estavam realizando, o chefe do lar era chamado a uma prestação de contas. Se depois disso, eles ainda continuavam sabendo que o chefe do lar, o pai, não estava conduzindo a família no culto doméstico, ele era impedido de participar da ceia, era disciplinado na igreja. Porque a Assembleia de Edimburgo entendia que o culto doméstico não era opcional, era um dever das famílias. E é interessante nós voltarmos aqui para o texto de Josué, que o texto de Josué 24 fala sobre a renovação da aliança. Entenda o culto familiar como um momento em que, como família, vocês renovam, reafirmam a sua aliança com Deus. Então, essa é a importância de nós resgatarmos um pouco desse fervor e importância puritana sobre o culto doméstico. E aqui algumas recomendações úteis para a celebração do culto familiar. Nós já trouxemos 3 perguntas com 3 respostas, abordamos o texto de Josué 24, e aqui nós temos algumas recomendações. A primeira é brevidade. Não faça com que a duração do culto doméstico tenha a mesma duração de um culto público. Em um culto público nós temos 1h30 a 2 horas de culto. Não cabe em um culto familiar você ter essa mesma duração. Isso vai se tornar enfadonho. O culto familiar precisa ser agradável. Estabeleça um tempo para cada elemento do culto. Usando o exemplo da recomendação puritana de oração, louvor, leitura e catequese, se você dedicar 5 minutos para cada um desses elementos, você vai ter o quê? 20 minutos de culto. Então, é interessante você estabelecer um período de tempo em que a família estará realmente cultuando ao Senhor. Uma outra coisa, persistência. Persista na prática do culto. É melhor, enquanto família, nós termos 20 minutos por dia de culto doméstico do que 40 minutos ou 1 hora alguns dias da semana. O que vale é a persistência. De nada adianta você se exercitar 2 horas um único dia da semana, se você durante todos os outros dias não se exercita. É melhor tirar 30 minutos por dia para exercício do que 2 horas um único dia. Então, essa questão da persistência, ela é importante. É melhor você dedicar 20 minutos do que 1 hora durante alguns dias somente da semana. Uma outra recomendação que nós podemos dar para as nossas famílias, além da brevidade e da persistência, é não deixar de praticar o culto doméstico porque você perdeu a paciência com seu filho ou com seu cônjuge. O dia lá específico lá, o leite talhou, deu algum problema, vocês brigaram, teve uma discussão com o filho e falaram, vixe, não estamos em clima hoje para realizar o culto doméstico, não permita isso. Porque senão a gente começa a transferir isso para o culto público. Bem, brigamos agora com o meu cônjuge, também não vou para o culto público. Tudo é uma cadeia de ações. Precisamos entender que o fato de estarmos tristes, por exemplo, a família foi abatida por alguma notícia triste. Bem, hoje nós estamos muito abatidos, nós enquanto membros não poderemos e não teremos condições alguma de realizar o culto doméstico. Mas onde é que está na Bíblia que o culto, para ser culto, só deve ser realizado por pessoas felizes? Por qual razão nós não aproveitarmos aquele momento para apresentarmos ao nosso Senhor a nossa tristeza em culto familiar? Lembra de Jó? Quando Jó perdeu toda a sua renda, perdeu todos os seus filhos,
Ele adorou ao Senhor. Ele não adorou em alegria. Ele adorou em realmente tristeza. Lembra do Salmo de Asaf? Eu acho que é o Salmo 73, quando ele está completamente triste, e o texto fala que ele foi ao templo. Então, a tristeza não me impede de adorar ao Senhor. Então, não permita que, por uma razão ou outra, o culto familiar seja quebrado. É óbvio que uma situação ou outra, haverá um momento em que fomos impedidos de realizar o culto doméstico, mas não por uma decisão voluntária, mas por alguma razão de circunstância maior. Mas nunca voluntariamente permita que o culto não seja realizado na sua casa por alguma circunstância ou outra. Mas aí alguém pode até estar pensando nesse momento: não, Anderson, eu acho melhor, se eu estiver triste com os meus familiares, não realizar o culto doméstico, porque eu não quero ser hipócrita. Você só será hipócrita se durante o culto você querer aparentar estar alegre quando não está. E isso seria hipocrisia. Nós precisamos aprender a apresentar toda a nossa vida ao Senhor. E toda a nossa vida é marcada por momentos de alegria e por momentos também o quê? De tristeza. Só que aqui vai um porém. Não tente justificar o pecado da hipocrisia pelo pecado da negligência. Porque senão você só vai acumular pecado. Bem, eu não quero ser hipócrita, mas aí foi negligente. Não acrescentou nada de benefício em sua vida. Então é melhor você assumir a sua real condição naquele momento, de pesar, de tristeza, de insatisfação, mas ainda assim apresentar tudo isso ao Senhor. Se queixar ao Senhor em família, e nunca se queixar em família contra o Senhor. Então isso é interessante. Nesses momentos nós vamos apresentar todo o nosso pesar e queixas ao Senhor, mas nunca contra Ele, porque sabemos que Ele é bondoso e misericordioso para com cada um dos nossos integrantes do lar. 2 últimos pontos. Não subestime o impacto que o culto familiar pode gerar na vida dos seus filhos. Não subestime. Eu quero trazer aqui um testemunho de um missionário presbiteriano chamado John Penton. Ele foi missionário nas ilhas do Pacífico do Sul, em tribos canibais. E aí ele deixou o seu lar enquanto jovem, isso aí foi no final do século XIX, início do século XX, se eu não me engano. E aí ele, na sua autobiografia, ele vai falar o porquê ele toma essa decisão de realmente adotar a vida missionária em um território hostil. E só para vocês terem ideia, quando a esposa dele, quando estava grávida, morreu, e depois de alguns meses, ou um período de tempo menor, o seu próprio filho também morreu. Ele teve que ficar tomando conta do local onde ele enterrou a sua esposa e filho, para que os canibais não viessem e fizessem o que realmente eles tinham o costume de fazer. Então, olha o ambiente onde ele se encontrava. E olha o testemunho que ele vai dizer do porquê ele dedicou toda a sua vida ao Senhor em um território hostil. Palavras do missionário: jamais poderia explicar o quanto as orações de meu pai me impressionaram naquele momento, e nenhum estranho poderia compreender. Quando ele ficava de joelhos, com todos nós ajoelhados ao seu redor, durante o culto doméstico, ele derramava toda a sua alma, com lágrimas, orando para que o mundo pagão se convertesse para servir a Jesus, e por todas as necessidades pessoais e familiares. Todos nós nos sentíamos como se estivéssemos na presença do Salvador vivo, e aprendíamos a conhecê-lo e amá-lo como nosso amigo divino. Quando nos levantávamos, eu costumava olhar para o brilho no rosto de meu pai e desejava ser como ele em meu espírito, na esperança de que, em resposta às orações dele, eu pudesse ter o privilégio e o preparo para levar o bendito evangelho a alguma parte do mundo pagão. Não subestime o poder de impacto que é o seu filho presenciar no culto doméstico você orando por sua própria vida. Um outro testemunho que eu quero trazer aqui, que é do grande pregador batista do século XIX, Charles Spurgeon, enquanto ele via a sua mãe orando em favor da sua vida,
olha o que ele vai dizer sobre o impacto que foi ouvir uma específica oração da sua mãe por ele. Spurgeon lembrava-se claramente de sua mãe orando por ele, em prantos, desta maneira: Senhor, tu sabes que se estas orações não forem respondidas com a conversão de Charles, elas serão testemunhas contra ele no dia do juízo. Spurgeon escreveu: a ideia de que as orações de minha mãe serviriam como testemunha contra mim no dia do juízo infligia terror sobre o meu coração. Aqui eu quero falar para os filhos: se a oração dos seus pais por suas vidas não servir para levar vocês à conversão, por dureza do coração de vocês mesmos, essas mesmas orações serão apresentadas contra vocês no dia do juízo. E aqui, como término do nosso estudo, dessa nossa pequena série de estudos, se você ouviu esses 4 estudos que nós proferimos aqui na nossa igreja, você que é pai, você que é mãe, você que conduz espiritualmente o seu lar, se você não usar esses estudos como benefício espiritual para os seus familiares, esses estudos serão apresentados contra vocês no dia do julgamento final. Então não permita que isso aconteça. Use esse material que vamos disponibilizar durante essa semana na secretaria da igreja para benefício da sua família. E veja, ao longo do tempo, grandes coisas que o Senhor fará por cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, no nome santo dele. Pastor Gelson. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Depois desse encerramento dessa série de estudos muito bem aplicados, que possamos fazer uma análise das nossas casas, dos nossos lares, para que nós tenhamos o que apresentar diante do nosso Deus. Eu sempre vou dizer, como bem falou o pastor Anderson, é um exercício. Nós precisamos começar. Que essa série de mensagens não seja apenas mensagens que foram ditas numa aula, na live, na igreja, mas que se torne algo a ser praticado na vida das nossas famílias. Queremos lembrar dos aniversariantes dessa semana, lembrar desses irmãos e dizer que Deus possa abençoar suas vidas e suas vidas matrimoniais. Sandra Carvalho, dia 26, dia 28, Juliana Nogueira, dia 29, lembramos dar os parabéns também a Savana, casamento, aniversário de casamento, dia 26, Ivana e Elmo, e dia 28, Carlos Henrique e Adailza. Então, que Deus abençoe todos vocês e que multiplique os seus anos de vida. Vamos orar e orar também por aquelas pessoas que estão enfermas, pedindo ao Senhor que possa curá-las da sua enfermidade. Deus eterno e todo-poderoso, nós queremos, Senhor, te agradecer ricamente por esse momento, pela essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. Nos ajuda como pais a realmente levar a nossa casa à prática da oração, da adoração, da contemplação, do culto doméstico, que possa ser uma alegria para a família adorar e glorificar o teu nome em família. Toca no coração dos filhos nessa geração pós-moderna, tão independente ou querendo ser independente. Coloca no coração de cada um deles a necessidade da busca por Ti, Senhor. Salva esta geração, nós te clamamos, ó Pai. Salva esta geração. E nos ajuda, como pais, a conduzir os nossos filhos nos teus caminhos. Abençoe os irmãos que aniversariaram ao longo desta semana
dando a eles entendimento, conhecimento da tua palavra, abençoando poderosamente todos os casais também. Sei com os irmãos que estão carecendo das nossas orações, que estão enfermos, que o Senhor possa entrar com a cura a cada um deles, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Peço por Devilson, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dele, ó Deus, ali naquele leito do hospital. Peço pelos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa também atuar, curando, ó Deus, trazendo de volta a sua saúde, ó Deus. Quero pedir por Zoraide, irmã de Gil, que o Senhor possa dar a restauração, alguns irmãos que estão gripados, enfermos, que o Senhor possa curá-los para a glória e o louvor do teu nome. Fica conosco, nos dá um dia em paz, que possamos, ó Deus, refletir poderosamente sobre essa mensagem que veio até nós. Fica conosco, nos abençoe, nós te agradecemos desde já no nome de Jesus. Amém. Lembrando que nós teremos encerramento da conferência da família hoje às 20 horas. Você que vai assistir essa live ainda antes das 20 horas, não deixe de acessar à noite, às 20 horas, a conferência, o encerramento da conferência da família feita pela Convenção Batista Brasileira. Que Deus, pois, nos abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus se derrame sobre todos nós e permaneça para todo sempre. Amém.